Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta então, dando continuidade à nossa matéria de direito penal. Estamos falando da teoria geral do delito. Estamos no fato típico. Dentro do fato típico, estamos falando do elemento normativo, que é a culpa. E agora nós vamos então fazer o fechamento da estrutura típica do crime culposo. Nós estamos no item 5 dos 10 itens sobre o tema, que são as espécies de culpa. Aqui estão. Nós já vimos o que é a culpa inconsciente e a culpa consciente. Agora é hora de trabalhar a chamada culpa própria e a culpa imprópria. Culpa própria e culpa imprópria. Senhores, qual é a diferença? A culpa própria é a culpa tradicional, tá? É aquela culpa que nós encontramos lá no artigo 18, inciso 2. Disse o crime culposo quando o agente dá causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Essa é a tradicional, a modalidade culposa própria. Ou seja, tudo que nós estudamos até aqui é a culpa própria. O indivíduo deu causa a um resultado sem a vontade e a consciência desse resultado e responde culposamente. Agora, a culpa imprópria, ela na verdade, meus amigos, ela está localizada em outro dispositivo. Nós vamos encontrar a culpa imprópria no artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. A culpa imprópria, ela decorre de um erro. E por que ela leva esse nome culpa imprópria? Por que este nome? Por que esta nomenclatura? Senhores, é que na verdade, a conduta do agente não é uma conduta culposa aqui. A conduta do agente, ela é dolosa. Então, na verdade, a gente pode dizer que na culpa imprópria, o comportamento, o comportamento, a conduta do agente se dá a título de dolo. Ou seja, o indivíduo, ele busca um resultado doloso. Aqui está. Ele busca um resultado doloso, intencional, mas a responsabilidade criminal
A responsabilidade criminal, amigos, é a título de culpa. Sim, é exatamente o que os senhores estão pensando. O sujeito age com dolo e responde por culpa. Por isso leva esse nome, culpa imprópria. E é a única situação, aí sim, em que será admitido admite a chamada tentativa. Aqui está. Aí a tentativa vai ocorrer. Bom, eu sei o que os senhores devem estar pensando. Eu acredito, eu sei o que vocês devem estar imaginando agora. Vocês devem estar pensando, professor, qual seria um exemplo, então, de uma culpa imprópria, para que a gente possa entender? Meus caros, nós precisamos, então, ter em mente que a culpa imprópria ela tem que decorrer disso aqui, ó, de um erro. Então, vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que Maria tem 15 anos de idade, certo? E ela conhece João, rapaz de 19 anos de idade. Maria deseja namorar João. Só que os pais de Maria são contra a relação, acreditam que Maria é muito jovem para namorar. Percebem? E são contra. Ocorre a proibição do namoro. Então tá aqui. Proíbem o namoro. Bom, o fato, amigos, é que Maria discorda dessa opinião dos pais e está sempre em frequente atrito, buscando o relacionamento. O pai, até vamos botar aqui o pai para ficar melhor, né? O pai, então, toma algumas cautelas para que ela evite se encontrar com o João. Por exemplo, ele coloca cães ferozes na casa, mas que com o tempo já conhecem todos os membros da família e tudo mais, certo? Mas também coloca, amigos, alarmes, e grades para evitar que Maria, então, possa fugir na calada da noite para se encontrar com João. O fato é que Maria, realmente, lá do seu quarto, ela não consegue sair sem que os pais percebam. O único local que ela pode sair sem os pais perceberem é pelo quarto do pai. Então, na madrugada, aproveitando que os pais estão dormindo, Maria pula a janela, usa as chaves que estão sob seu poder, sai, se encontra com João e depois, horas depois, retorna, saciada amorosamente, abre a casa, passa pelo pátio, os cães não ladram, né? Até porque já é uma pessoa conhecida da família.
Os alarmes e as grades não tocam, pois ela está cruzando pelo quarto. O pai, um policial, percebe um vulto franzino. Ele pergunta quem é, a pessoa com receio não diz nada. O pai repete, pergunta quem é, a pessoa não diz nada. Nisso o pai vai em direção e o vulto tenta correr. Ele saca o revólver e dá um disparo e um segundo disparo. Quando se percebe, ele acaba matando a própria filha, Maria. Vejam, pessoal, esse pai matou alguém. Esse pai agiu dolosamente, buscou um resultado doloso, buscou um resultado intencional. Ele queria matar, amigos. Mas onde é que está o erro dele? Ele errou, amigos, achando que estaria agindo em uma excludente de ilicitude. Ele errou acreditando estar agindo em legítima defesa. Ele supôs uma situação de fato que, se realmente existisse, tornaria aquela ação legítima. Se deram conta? Então, tudo isso é doloso. Num primeiro momento, a impressão que passa é que esse pai, inclusive, deveria ser absolvido, né? Porque ele acreditou estar agindo em uma legítima defesa. Agora, será que o homem médio agiria dessa forma? O vulto era franzino, cabelos compridos. Será que o pai não foi imprudente? O fato de não ter ouvido nenhum som dos cachorros, será que não dava para imaginar que poderia ser alguém da casa? Se isso fica demonstrado, isso caracteriza uma falta de cuidado do pai. Ou seja, houve o erro? Houve o erro. Só que o erro, amigos, decorreu de culpa. Dessa forma é que nós vamos estar diante da chamada culpa imprópria, ou seja, o indivíduo age com dolo, com intenção, mas responde por culpa, como diz o artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. Se o pai errasse os disparos, ele poderia, inclusive, responder por tentativa de homicídio. É a única forma de crime culposo que admite tentativa. Vamos dar uma olhadinha na tela? Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha no quadro. O artigo 20, parágrafo 1º, trata das chamadas discriminantes putativas, certo? Discriminantes putativas. Olhem bem o que ela vai dizer para nós. É isento de pena. Então, nesses casos, quando ele começa, ele vai trazer uma situação de absolvição. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Realmente, o pai supôs uma situação de fato, um ladrão talvez, que, se realmente fosse, a ação do pai era legítima. O problema é que o pai entra na segunda parte. Olhem aqui, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O homicídio, ele tem previsão na lei na forma culposa? Claro que tem. Então, se tem previsão na forma culposa, para o pai não vai haver isenção de pena. Ele agiu com dolo e ele vai responder culposamente. Viram que bacana? Então, aqui, meus caros, eu apresento a vocês o que seria, então,
essa forma excepcional de culpa, né? Que é a chamada culpa imprópria. Certinho? Muito bem. Vamos agora então para mais uma classificação. Classificações agora que são mais fáceis também. Vou ser bem honesto para vocês. Classificações mais tranquilas, não são nada difíceis de entender. Vamos nela. Próxima classificação, chamada de culpa imediata e culpa mediata. Culpa imediata e culpa mediata. A culpa imediata, ela também é chamada, senhores, de culpa direta. Aqui está. Culpa imediata também é chamada de culpa direta. Que culpa é essa? Essa culpa, senhores, culpa imediata, culpa direta, tá? Ela é a culpa que decorre diretamente da imprudência do sujeito. Então, por exemplo, exemplificando, o sujeito, ele está treinando, ele é um atirador de facas, está treinando ali. Daqui a pouco ele acaba errando uma das facas, atingindo a vítima e a matando. Isso é a culpa imediata, podem ver. O resultado, né, foi diretamente relacionado à conduta do agente. Agora, o que seria a culpa mediata, também chamada de culpa indireta? Aqui, senhores, a conduta do agente, ela dá causa ao resultado. A conduta do agente dá causa ao resultado. Só que não é uma ligação direta, é indiretamente com que isso ocorre. Exemplo, pessoal, exemplo. Suponhamos que A mantenha a vítima B dentro de um carro, certo? Com o objetivo de torturá-la. Uma conduta tradicional, uma conduta dolosa, inclusive, né? Em um determinado momento, B abre a porta do carro e foge. Na fuga, vai atravessar a avenida. É atropelada e morre. Essa morte incide a A de maneira culposa, certo? O torturar é uma conduta imprudente, só que indiretamente gera a morte, porque amigos, primeiro, previsibilidade objetiva existe. Se sabe, o homem médio prevê que isso pode acontecer. Se tu torturar uma pessoa dentro de um carro, tu sabe que existe o risco dela fugir e morrer. Tanto sabe que tu mantém as portas fechadas. E a ausência de previsão, porque A não previu no caso concreto. Mas vejam que a morte não se deu diretamente pelos atos de tortura. Se deu indiretamente, inclusive pela presença aqui de uma concausa.
Isso é o que nós chamamos aqui, então, meus amigos, de culpa indireta, certo? Porque não foi a ligação automática e direta que gerou, ok? Vencida também essa classificação, nós temos mais uma agora. Mais uma. Letra D, que é a chamada culpa presumida. Culpa presumida, que também é chamada, pode ser que venha em uma questão na tua prova, de culpa in re ipsa. Aqui está, culpa presumida, também chamada, também conhecida como culpa in re ipsa. Que culpa é essa? Essa é a culpa, meus amigos, que não é preciso provar, que não necessita comprovação. Então eu já posso adiantar a vocês, né? Não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. Não se admite no ordenamento jurídico brasileiro, até porque é vedado no Brasil aquilo que nós chamamos de responsabilidade penal objetiva. Então, tanto dolo quanto culpa, dentro de um processo penal, dentro do devido processo legal, tem que ser necessariamente provado, demonstrado, comprovado. Certinho? Muito bem. Vencendo essa modalidade, a gente venceu as espécies de culpa. O item 5 se foi. Vamos agora, então, para o item número 6. O item número 6 não fala em espécies de culpa, mas ele fala de graus de culpa. Ao todo, senhores, nós temos 3 graus de culpa. Ela pode ser grave, ela pode ser leve e ela pode ser levíssima. O que eu vou explicar agora para vocês é apenas numa leve teoria, porque na prática não se aplica, o Código Penal não aplica e não há peso entre elas em um caso concreto. Mas a culpa grave seria aquela em que quem pratica o crime culposo tem um dever de cuidado, certo? Que o homem de grandes conhecimentos deveria ter e não teve. Isso seria a culpa grave. A culpa leve seria aquele que teria um conhecimento mediano, que é o homem médio. E a culpa levíssima seria aquele que tem um conhecimento abaixo, certo? Abaixo dessa pessoa de grande poder de conhecimento. Apenas isso. Talvez no direito privado, no direito civil, ainda se trabalhe essas classificações, mas somente lá. Nesses casos aqui, amigos do direito penal brasileiro, vocês podem esquecer essa classificação. Item número 7. O item número 7, meus amigos, se refere à chamada compensação de culpas.
Tá, alguém vai perguntar, mas professor, o que que seria isso? O que que seria a chamada compensação de culpas? Eu não sei. Senhores, compensação de culpas significa duas ou mais pessoas agindo com uma falta de dever de cuidado e como cada uma teve o seu grau de responsabilidade, um poderia anular o outro. Já adianto. Não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. E por que que não se admite, pessoal? Porque feriria a obrigatoriedade e a indisponibilidade da ação penal. Ninguém pode tirar o dever de responsabilidade do Estado. Exemplificando, tá? Suponhamos que A está numa avenida, aqui está o seu veículo, sabem que eu não sou bom de dirigir, o limite da via é 80 km por hora, suponhamos que o A está a 120 km por hora, certo? Suponhamos que B está na contramão. Vamos supor que eles colidem, gerando lesão corporal culposa em ambos. Os dois foram imprudentes. Eu poderia dizer aqui que já como os dois foram imprudentes, uma culpa compensa a outra? Uma culpa anula a outra? Não, de jeito algum. Eu não posso me valer dessa premissa. O Estado continua sendo apto ao processo e julgamento deles. Eles não podem dizer, olha, eu estava em alta velocidade, tu estava na contramão, então zerou, ninguém deve nada para ninguém. Não. Certo? Eles continuam à disposição da justiça. Então, cuidado, pois não se admite compensação de culpas no ordenamento jurídico brasileiro ou no direito penal brasileiro. Agora, antepenúltimo tópico. Antepenúltimo tópico, número 8. Concorrência de culpas. Bom, ao contrário da compensação de culpas, a concorrência de culpas, sim, essa se admite no ordenamento jurídico brasileiro. Agora nós vamos ter a admissão, certo? E o que seria a concorrência de culpas? É quando duas ou mais pessoas, sem concurso de pessoas, contribuem para que um crime culposo aconteça. Todas elas vão responder por esse crime. Exemplo. Suponhamos que aqui está a avenida. Certo? Suponhamos que aqui está o veículo de A
Essa estrada tem limite de 80 km por hora. O A está a 110 km por hora. Então não há dúvida de que ele é imprudente, certo? Da mesma forma, aqui está B, certo? Aqui está B. E B está conduzindo na contramão. Esses dois veículos se chocam e atingem o Tício, um transeunte que está atravessando, gerando a morte. Suponhamos que o veículo de A bate no veículo de B e o veículo de B mata o Tício. Não é correto eu dizer que somente B é responsável pela morte do Tício, porque ele foi apenas aquele que impactou. Não. O A também é. Os dois foram imprudentes. Isso é o que nós chamamos de concorrência de culpas. Então, enquanto na compensação de culpas não há admissão, não se admite a compensação, a concorrência de culpas, ela respeita, meus amigos, a chamada teoria da conditio sine qua non. Se eu tirasse a conduta de A, a conduta de B não ocorreria. Então, ambas as causas são aptas para o resultado, os dois irão responder por esse homicídio culposo na direção de veículo automotor. Certinho? Muito bem. Penúltimo item. Penúltimo item. Caráter excepcional do crime culposo. Caráter excepcional do crime culposo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, amigos, que nós vamos ter uma regra geral e nós vamos ter exceção. A regra geral é o dolo. Aqui está ele. Regra geral é o dolo. A exceção qual é? A regra geral é a culpa. Isso quer dizer que os crimes no Brasil, vocês têm que lembrar, ou eles são dolosos ou eles são culposos. Mas dentro dessa regra existe uma regra geral, que é os crimes serem punidos a título de dolo. Excepcionalmente, a lei pode trazer exceções, que seria a culpa. Isso é o que nós encontramos no artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo. Aqui está o 18. Disse o crime. Disse o crime. Doloso, 2 culposo. Não tem inciso 3. Então, ou o crime é doloso, ou o crime é culposo. E aí o parágrafo único é o que nos interessa agora. Olhem o que ele diz. Salvo os casos expressos em lei, salvo quer dizer exceção, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.
Então a regra é o dolo. Esse salvo é a culpa. Significa o quê, pessoal? Existem crimes culposos? Existem. São muitos? Não, não são. Só para exemplificar, para vocês terem uma ideia, tá? Vamos ficar aqui mesmo. Só os crimes contra o patrimônio que começam lá no 155, lá no 155, eu já vou adiantar vocês. Os crimes contra o patrimônio, se a gente ficar trabalhando, mexendo neles aqui, todos eles são dolosos. Todo crime que está no caput é doloso. Então eu posso ficar aqui, ó, mexendo o tempo inteiro, e eles são dolosos, e dolosos, e dolosos, e dolosos, até que nós vamos chegar no último crime, que é o crime de receptação. E só no último crime dos crimes contra o patrimônio é que nós vamos encontrar a forma culposa no parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. E se não fosse esse, nós não teríamos um crime que seja na forma culposa. Viram o caráter excepcional? Se nós pegarmos os crimes contra a administração pública, agora, por exemplo, nós vamos ter aqui o 312, parágrafo 2º, é o peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. E depois, amigos, eu tenho que ir lá para o artigo 351, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, e no parágrafo 4º, onde diz, no caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Resumindo, se conta nos dedos o número de crimes culposos. Por isso que eles são chamados, então, certo, de crimes excepcionais. Caráter excepcional do crime culposo. E por fim, para terminarmos então, o item 10. O item 10 termina a culpa, né? O item 10, a gente vai falar dos casos de exclusão da culpa. Casos que se exclui a culpa. Ao todo são 4. 1. Caso fortuito. E força maior. 2. O chamado erro profissional. O 3, o chamado risco tolerado. E o 4, o princípio da confiança. Qualquer um desses casos exclui a culpa. O caso fortuito ou força maior, amigos, o motivo é óbvio, né? O resultado não é nem doloso nem culposo. Então, se tem alguém aqui, por exemplo, no meu estúdio, tá? No meu estúdio. Enfim, a pessoa pede para desligar o ar-condicionado, embora esteja quente, eu desligo. A pessoa, por algum motivo, tem uma queda de pressão e acaba morrendo.
Isso é um caso fortuito. Ou então um raio cai e a pessoa acaba morrendo eletrocutada. Não tem como incidir crime culposo a mim, porque não tem como eu ter o controle de um caso fortuito ou força maior. Erro profissional é diferente, pessoal, certo? É diferente do que o erro da pessoa, do erro do crime, certo? Vamos cuidar isso. Erro profissional é o erro científico, certo? O avanço da ciência não permite que o agente alcance aquelas situações. Dei o exemplo para vocês de um médico que teve todo o zelo do mundo, mas mesmo assim não alcançou o resultado. Houve um desvalor de resultado. No risco tolerado, meus amigos, a gente tem que levar em conta todas as circunstâncias da vítima e que tendem a gerar aquele resultado ruim também. Então vamos supor que a atuação do sujeito também não foi lá grande coisa, mas o indivíduo ele já tinha, por exemplo, problemas cardíacos, uma idade avançada, ele tinha diabetes e uma série de situações em que tem que ser colocado junto no arcabouço do caso concreto. Isso também tolera o risco, afasta, elimina a culpa. E por fim o princípio alemão, né? Princípio da confiança, em que a gente espera que todos aqueles que estejam envolvidos na sociedade sejam diligentes e cuidadosos. Então eu com meu carro acredito e espero que aquela pessoa que vai atravessar não faça isso quando eu vá cruzar a avenida. Se ela fizer isso quando eu for cruzar a avenida, eu não posso ter aquele resultado imputado a mim. Importante então lembrar, caso fortuito e força maior, erro profissional, risco tolerado e princípio da confiança são as excludentes da culpa. Certinho? Assim, amigos, a gente vence, certo? A culpa, o crime culposo. Agora é a hora do café. Tomar o cafezinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.